Graças a Deus, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha, nessa noite, passando aqui rapidinho, só para compartilhar com os irmãos uma palavra poderosa, ao qual Deus lhe trouxe e moveu ao meu espírito na noite desse dia de hoje. Uma palavra bem rápida, só aí para reflexão dos irmãos que estão agora acompanhando aí essa live, você que está em casa, você que está acompanhando, quem sabe de outro lugar, quem sabe até mesmo você que trabalha na parte da noite, não é, né? É um trabalhador noturno e está acompanhando aí essa live. Você que entrou agora, clicou nessa live agora, eu quero compartilhar com você algo rapidamente, né? Não quero me delongar muito, vai ser algo poderoso que Deus trouxe ao meu espírito e eu vou estar compartilhando com você agora. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nós encontramos em uma parte da Bíblia Sagrada Deus, ele declarando de que tudo que fora feito, tudo que fora formado por ele era bom, né? Depois da criação dos céus, da terra e de tudo que neles há, Deus lhe declara que tudo era bom, tudo que foi criado, tudo que foi formado era bom. Porém, que houve um certo tempo em que a Bíblia ela relata que Deus ele se arrepende de ter criado uma das suas criações, que foi o ser humano, o homem. Deus ele se arrepende de ter criado o homem. Por quê? Porque a maldade começou a tomar conta do homem, porque o homem desobedeceu ao Senhor, quando ali no jardim ele deu ouvidos a Satanás, usando aquela serpente, que era o animal mais sagaz, né? Mais esperto, vamos dizer assim, que havia no jardim. E Deus ele se arrepende. E ao Deus se arrepender de criar a humanidade, ao Deus se arrepender de criar o homem, Deus ele agora, mais um pouco à frente, Deus ele vai decidir exterminar com tudo. A maldade começa a se multiplicar, o ódio, a ganância, a malícia no coração do homem começa a se multiplicar. Estava havendo matança, estava havendo briga por poder, estava a promiscuidade, a imoralidade, o pecado. A Bíblia é clara ao dizer que o pecado estava se multiplicando, ou seja, crescendo rapidamente, estava tendo um crescimento grandioso, estava tendo um crescimento fora do comum, e Deus ele decide agora exterminar com tudo. E qual foi a decisão de Deus? Deus ele decidiu mandar um dilúvio e acabar com tudo. Deus ele decidiu fazer com que um dilúvio viesse sobre a terra e toda a humanidade fosse exterminada. Porém, veja bem, a palavra de Deus diz que quando os olhos de Deus vão passar na terra, a procura, pelo menos Deus estava na esperança de que havia pelo menos uma pessoa justa na terra. E realmente essa expectativa de Deus, né, essa esperança de Deus, ela não foi adiada, essa expectativa não foi em vão. Por quê? Porque Deus agora encontra Noé como um homem justo. A palavra de Deus diz que Noé foi o único homem achado justo naquele tempo, e Deus ele agora decide poupar Noé, como também a sua família, dessa grande destruição que seria aí marcante. Seria marcante essa destruição. Ela foi tão marcante, esse dilúvio, que falamos dele até o dia de hoje. Depois de milhares de anos, falamos sobre ele, pregamos sobre ele. Há no céu um símbolo da aliança após esse dilúvio, que é o arco-íris, a aliança de Deus com o homem, que não mais destruiria a terra ou acabaria com a terra em água, mas segundo as profecias bíblicas, a terra agora ela se acabaria com fogo, haveria chuva de fogo e enxofre. Então, ou seja, até o dia de hoje se lembra e se ouve falar sobre esse grande dilúvio que houve sobre a face da terra, e decidindo Deus
a poupar Noé, como também a sua família. A Bíblia diz que Deus ordena a Noé que construa uma arca. Nós costumamos dizer que existe a arca da aliança e existe a arca do livramento. A arca da aliança é aquela que fora construída por Moisés, né? Lá no tempo do deserto, quando esses estavam peregrinando no deserto, tanto Moisés como o povo. Essa arca, ela simbolizava a presença de Deus. E a arca do livramento é conhecida como a arca de Noé. E a palavra de Deus diz que Noé, ele demora algum tempo, né? 120 anos, se não me falha a memória, para construir aí essa arca, a arca do livramento, conhecida como a arca de Noé. Noé, que era um homem que só sabia cuidar da agricultura, agora é chamado por Deus para atuar na área da carpintaria. Se torna aí de agricultor, ele se torna carpinteiro e vai construir essa arca. E pós a construção dessa arca, a Bíblia diz que vem o dilúvio. Vindo o dilúvio, toda a humanidade, toda a terra, menos, exceto Noé e as pessoas que estavam dentro da arca, como os animais que estavam dentro da arca, tudo fora destruído, exceto os que estavam dentro da arca. A palavra de Deus diz que enquanto Noé construía a arca, ele anunciava o acontecimento vindouro, ou seja, o dilúvio. A palavra dilúvio quer dizer junção de muitas águas. Então, ou seja, ao anunciar Noé o dilúvio, ninguém acreditava, ninguém aceitava que sobre a terra viria aquele dilúvio. Por quê? As pessoas entraram em um momento de incredulidade quanto a isso, pois sobre a face da terra ainda não havia chovido. Como nos dias de hoje a gente vê temporais, a gente vê chuvas, como há um tempo atrás, aí, há um dia ou 2 dias atrás, se não me falha a memória, nós recebemos aí uma chuva. Não chovia dessa forma. Segundo estudos, caía sobre a terra apenas um orvalho que molhava a terra, enchia os rios e regava aí as plantações e faziam com que as plantações cresciam e dessem frutos. Então, ou seja, quando Noé agora anuncia que haveria um dilúvio, ou seja, uma junção de muitas águas, quando Noé agora anuncia que viria esse grande dilúvio, ninguém acredita, porque todo mundo estava acostumado com apenas aí essa garoa ou essa lubrina, como podemos dizer assim na linguagem de hoje. Eles não estavam acostumados com chuva, para eles isso não existia. Para eles junção de chuva, muitas águas, não existia. Então o povo entra agora numa incredulidade. Ao entrar o povo numa incredulidade, vão se perder por causa disso. Primeira coisa nessa mensagem que eu aprendo: há muitas pessoas se perdendo por causa da incredulidade. Por que há muitos que não estão crescendo espiritualmente? Porque tem muita gente que não alcança as bênçãos, as obras do Senhor em sua vida? Por isso, porque entram em uma incredulidade. Quando o Senhor diz assim: eu vou lhe honrar, eu vou mudar teu casamento, eu vou mudar tua saúde, vou mudar teu ministério, vou mudar as coisas para você, as coisas serão melhor, as coisas vão ser diferentes no amanhã, eu posso soprar teu nome, eu posso te fazer ganhador de almas, eu posso usar os teus lábios no louvor, na palavra, na profecia ou outras coisas mais, as promessas loucas, assim podemos dizer, que o Senhor faz a nós, assim como fez a Abraão e outros demais, cujo qual estavam debaixo de uma promessa. Quem sabe você está acompanhando essa live e você está debaixo de uma promessa, porém, que devido a uma certa incredulidade que foi plantada no teu coração, pela tua mente, você não acredita que isso pode acontecer, você não crê que isso pode se tornar realidade, você não acredita nos teus sonhos, você não acredita nos teus projetos, você não acredita nos propósitos de Deus sobre a tua vida, você não acredita que isso pode mudar, pode ser diferente, você não acredita que haverá uma reversão, haverá um mover, um reboliço de Deus nessa causa, nessa situação. Você não acredita que a porta pode se abrir, porque devido ao tempo de espera você foi tomado por uma desesperança, e é por isso que as coisas ainda não aconteceram, é por isso que muitas pessoas têm ficado para trás, é por isso que muitas
muitas pessoas têm estagnado a sua vida. É por isso que muitas pessoas têm visto os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos serem engavetados por causa de incredulidade. A palavra do Senhor, ela diz que quando o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, depois de 3 dias que já estava morto, depois de 3 dias que fora crucificado, depois de 3 dias que entregou lá no Gólgota, no Monte Caveira, o seu espírito naquela cruz, a palavra do Senhor, ela diz, a palavra de Deus, ela diz que quando ele agora vai aparecer aos seus discípulos, e os discípulos anunciam agora para um discípulo chamado Tomé, a palavra de Deus diz que Tomé ele entra e é tomado por uma incredulidade, porque Tomé ele diz assim: se eu não ver os furos em suas mãos, se eu não o tocar, jamais eu crerei, ou jamais eu acreditarei que realmente o meu Senhor ele ressuscitou. A palavra de Deus ela diz, e palavras do próprio Jesus, que bem-aventurado é aquele que crê para ver, do que aquele que precisa ver para crer no milagre, ou para crer na promessa, ou para crer na ação, ou para crer na obra que Deus ele tem a fazer em nossa vida. Ou seja, há muitas pessoas que ainda não receberam, que ainda não tomaram posse, que ainda não chegaram aos seus objetivos, que ainda não viram os seus projetos se concretizarem, e ficam se perguntando por que o fulano chegou ontem e já está longe, por que o cicrano chegou ontem e já está longe, por que Deus tem usado o fulano, cicrano, deltrano e não tem me usado, por que a mão do Senhor está sobre o fulano, cicrano, deltrano, e sobre mim a mão do Senhor ainda não está. É por isso, porque uma das coisas que gera o milagre é crer, uma das coisas que provocam o milagre é acreditar. Jesus ele disse assim, olha que palavra poderosa, quando Jesus chega em Betânia, ele diz assim para uma das irmãs de Lázaro: se creres verás a glória. Se ele lança uma palavra sobre Jairo dizendo: crê somente. Ou seja, Deus ele precisa apenas, o Senhor Jesus precisa apenas que você creia nos propósitos, creia nas promessas, creia naquilo que ele está usando os profetas, usando a sua palavra, creia naquilo que ele está usando homens de Deus, a sua palavra, o seu altar, para anunciar ao seu, ao meu, ao nosso coração. Não basta apenas receber aquela palavra no ouvir, mas é necessário acreditar aqui dentro, porque há muitas pessoas que dizem eu creio com as palavras, há muitas pessoas que dizem eu creio levantando as mãos e dizendo eu recebo, dizendo aleluia, glória a Deus, mas não basta apenas isso. Quando você recebe uma promessa, não basta apenas dar glória a Deus, não basta apenas dar aleluia, não basta apenas dizer eu recebo, porque eu aprendo o quê? Que quando eu lanço uma palavra, eu tenho que mostrar com A mais B que aquela palavra é verdadeira. E como que eu provo que eu creio para Deus no milagre, na promessa, no propósito, na obra dele sobre a minha vida, minha casa, minha família, meu ministério? É quando tudo está dizendo que não, é quando tudo está regredindo, é quando tudo ao meu redor está dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que eu não vou prosperar, que a porta não se abrirá, que o milagre não acontecerá, que não haverá salvação, conversão, restituição, regeneração. É quando tudo ao meu redor está lançando não. Você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai se levantar, você não vai se reerguer, você não vai viver os propósitos. Quando tudo está dizendo que não, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo recebendo, eu continuo tomando posse. A palavra de Deus ela diz: eu creio que o meu Redentor vive, ou eu sei que o meu Redentor vive, e que muito em breve ele se levantará ao meu favor. Então, ou seja, a palavra de Deus ela diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Quando você confia na palavra de Deus, podem te mostrar com A mais B que não vai dar certo, mas você continua acreditando que Deus tem uma palavra sobre a tua vida, sobre essa causa, e que a palavra de Deus ela não volta vazia. Se Deus falou que vai acontecer,
acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai mudar, vai mudar. Alguém está dizendo não, mas você diz Deus falou. Alguém está dizendo não vai dar certo, você diz, mas Deus falou. Alguém está dizendo não vai prosperar, mas a palavra de Deus está dizendo que vai. Então, ou seja, melhor é acreditar na palavra que sai da boca de Deus, porque olha que lindo que a Bíblia diz, passarão céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar na minha vida, na sua vida. Basta apenas crer, basta apenas acreditar, basta apenas confiar. Ei, meu irmão, entenda e compreenda isso. Quando Noé, ele anunciou o dilúvio, ninguém acreditou. Taxaram ele como louco, taxaram ele como estava faltando um parafuso a menos na cabeça, trouxeram Noé como uma pessoa que estava fora de si. É dessa forma, quando você chega no teu emprego, quando você chega no teu trabalho, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, no meio da tua parentela, naquela reunião em família, dentro da tua igreja, e você anuncia: olha, Jesus falou que vai me abençoar. Jesus falou que vai me levar nos 4 cantos da terra. Jesus falou que vai me usar de uma forma poderosa. Jesus falou que vai usar os meus lábios. Jesus falou que eu serei profeta nas mãos dele. Serei ungido nas mãos dele. Jesus, ele falou que vai abrir essa porta. Jesus falou que vai restituir. Jesus falou que vai trazer de volta. Jesus falou que aquilo que estava fora do lugar, ele vai colocar para o lugar, que vai fazer o reboliço. Muita gente diz: para com isso. Para de viver essas ilusões da vida. Para de viver essas ilusões da cabeça. Isso aí é coisa da tua mente. Isso aí não vai acontecer. Você não vai receber, você não vai tomar posse, porque o intuito tanto da tua mente como da tua carne, de Satanás e seus demônios, é lhe levar a entender o que na verdade não é. É que Deus não vai te abençoar, que Ele não está te ouvindo, que Ele não está recebendo as tuas orações. Mas nós sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, debaixo da autoridade do Espírito, eu quero lhe dizer: continue crendo, continue acreditando, continue caminhando, continue orando, continue jejuando, continue seguindo, continue prosseguindo, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Por quê, pastor? Porque uma hora dessas, Deus pode bradar do céu e lhe honrar. O teu serviço não tem sido em vão no Senhor. O teu serviço não tem sido por acaso. Deus não permitiu você entrar nessa por acaso. Deus não permitiu e não está permitindo você passar por isso por acaso. Existe um propósito, existe um projeto, existe um plano, existe um mover de Deus, e eu creio que a glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida. Meu Deus do céu, que poderosa essa palavra. Certa feita, caminhando Jesus com os seus discípulos, a palavra de Deus, ela vem dizendo que quando Jesus, ele se depara com um jovem que estava cego, e esse jovem era cego de nascença. Os discípulos olham para Jesus, eram observadores da lei judaica, da lei que Deus deu a Moisés, através de Moisés. Na lei que Deus deu através de Moisés, dizia que Deus visitava o pecado dos pais nos filhos da 3ª até a 4ª geração. E eles acreditavam nisso. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, o pai ou a mãe, para que esse menino nascesse assim? E a palavra de Deus, ela diz que Jesus declarou bem resumidamente: nem o pai pecou e nem a mãe pecou, mas ele nasceu assim, para que fosse manifesto a glória de Deus, ou para que fosse revelado a glória de Deus. Ei, debaixo da autoridade do Espírito, eu quero lhe dizer: esse sofrimento não é em vão, essa calúnia não é em vão, essa prova não é em vão, essa situação não é em vão. Creia, não seja incrédulo, creia, não seja tomado por uma desesperança. Creia, ainda não é um ponto final, ainda não é o final da história. Pastor, mas o diabo colocou ponto final, o médico colocou ponto final, o homem colocou ponto final. Não tem problema. Deus, ele vai colocar um ponto final na afronta. Deus, ele vai colocar um ponto final na incredulidade. E aonde o diabo colocou um ponto, aonde o mundo colocou um ponto, aonde o homem colocou um ponto, Deus vai colocar uma vírgula dizendo: acabou essa parte da história, mas estou
estou começando a escrever uma nova história. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, debaixo da autoridade do Espírito, eu te digo, recebe essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Lai de comandu bricandarabiaçai. Xarabantu quemdambrantu quemenerécia. Ei! Quem acredita vai viver. Quem acredita vai receber. Quem acredita vai tomar posse. Quem acredita vai conquistar. Quem acredita vai chegar do outro lado. Quem acredita vai entrar na terra prometida. Quem acredita vai derrubar as muralhas. Quem acredita vai vencer os gigantes. Quem acredita vai vencer a humilhação. Quem acredita vai ultrapassar o deserto. Quem acredita, o diabo não vai parar. Quem acredita, o diabo não vai frustrar aquilo que um dia Deus prometeu. Meu Deus do céu. Jó, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu Deus. Lá para subcandarabangá, subcantoneberrécia. Ei, meu querido e minha querida, agora a gente vai entrar numa parte aqui, porque eu prometi ser bem breve. A palavra de Deus agora ela diz que quando entra Noé, a sua família e um casal, né, de cada animal, a Bíblia diz que, olha que forte isso, hein? Meu Deus, agora o manto vai descer. A palavra de Deus diz que não foi Noé que fechou a arca. Quem fechou a arca é Deus. Foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Que forte isso aqui. Pastor, eu não entendi. Então eu vou lhe explicar debaixo da autoridade do Espírito. Tem porta que o homem fecha, mas tem porta que Deus fecha. Que isso, pastor? Tem coisas que o propósito de Deus é com a porta fechada. Porque se a porta abrir, você desvia. Porque se a porta abrir, você cai. Porque se a porta abrir, você desanima. Porque se a porta abrir, você recua. Porque se a porta abrir, você olha para trás. Tem muita gente que não sabe viver com porta aberta. Eu aprendi vivendo as palavras de Deus e as obras do Senhor que prova não desvia crente, dificuldade não desvia crente, barreira não desvia crente, é vitória que desvia crente, é elogio que desvia crente. Que isso, pastor? Sim, nunca vi uma prova desviar crente. Eu nunca vi luta desviar crente. O que desvia crente é vitória, porta aberta. E ainda tem muita gente que quer vitória e quer porta aberta. Agora tem gente que não pode viver com porta aberta. Aí Deus faz o quê? Fecha a porta, porque se for para a pessoa alcançar a salvação, é melhor a porta fechada. Ou seja, é melhor eu perder o meu emprego, mas ganhar a minha salvação. É melhor eu perder o meu ministério e ganhar a minha salvação. É melhor eu perder a minha família do que ganhar a minha salvação. É melhor eu perder tudo que eu tenho e ganhar a minha salvação. Ou seja, nossa, que forte é isso. Ou seja, é viver o que disse o salmista Davi: Senhor, retires tudo de mim, mas não tires de mim a tua presença, porque ela é que me traz a vida. Meu Deus, tem muita porta fechando, é porque Deus tem propósito com porta fechada. Meu Deus do céu. Jesus amado, eu tô para afirmar que a igreja de Cristo, mesmo com as portas dos templos fechadas, ainda tem alma sendo salva, ainda tem alma se convertendo, ainda tem alma se descendo na olaria, ainda tem alma se arrependendo dos pecados. Meu Deus, ei, porta fechada não desvia, mas para muitas pessoas a porta fechada ajuda. Que isso, pastor? Sim, olha que forte. Deus deu livramento para Noé e a sua família, não foi com porta aberta, foi com porta fechada. Meu Deus do céu, tem hora que Deus age na porta aberta, mas tem hora que é necessário Deus agir com a porta fechada. Tem hora que é necessário Deus permitir a perca, tem hora que é necessário Deus permitir a porta fechar, tem hora que é necessário Deus permitir as amizades ir embora, tem hora que é necessário Deus permitir a gente perder algo, tem hora que é necessário Deus permitir as lágrimas, tem hora que é necessário Deus permitir a tristeza, tem hora que é necessário Deus permitir a calúnia, tem hora que é necessário Deus permitir as
das afrontas, meu Deus do céu, porque sempre Deus ele vai agir, sempre Deus ele vai operar. Que Deus é esse que eu desconheço, que só age com porta aberta? Hoje em dia o povo está se enganando. Hoje em dia o povo está se enganando. Se a porta abriu, é Deus. Se a porta fechou, é o diabo. Não. Se a porta fechou, é o diabo. O diabo está nesse... Não. Nem toda porta que se fecha é o homem e o diabo fechando. Tem porta que o próprio Deus fecha. Que isso, meu Deus do céu. Ei, nem toda perda quem provoca é o homem, quem provoca é o diabo. Tem percas que o próprio Deus permite para colocar na olaria, para descer no... meu Deus, para descer no conserto. Tem coisas que Deus permite na minha e na sua vida para provocar algo diferente, para provocar... que forte. Agora sabe aonde Deus me leva? Deus me leva lá em Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão esperou por uma promessa. Essa promessa era um filho. Nasceu Isaac. Quando Isaac ele nasce, Abraão nunca mais sacrifica ao Senhor. Abraão nunca mais ele pega algum cordeiro, algum animal e coloca no sacrifício para Deus. Abraão nunca mais ele tem um relacionamento como tinha com Deus. O relacionamento entre Deus e Abraão muda. O relacionamento entre Deus e Abraão finda. Abraão não é mais o mesmo depois do milagre. Abraão não é mais o mesmo depois que ele tomou posse do milagre em receber Isaac como filho. E a palavra de Deus diz que quando Isaac está em torno aí dos seus 16 a 20 anos de idade, Deus agora vai pedir Isaac. Deus agora vai dizer a Abraão, sacrifique Isaac, ou seja, mata Isaac. Ou seja, a palavra de Deus agora diz que Abraão pega Isaac, vai para o monte mais alto de Moriá e oferece ali Isaac como holocausto. Porém, que Deus não permite Abraão matar Isaac. Deus não permite Abraão tirar a vida de Isaac. Por quê, pastor? Porque o propósito de Deus não era que Abraão ele tirasse a vida de Isaac. O propósito de Deus é que Abraão voltasse a sacrificar de novo. Meu Deus, por isso ele não matou Isaac, mas Deus preparou o cordeiro para o holocausto. Meu Deus do céu, Deus de poder e glória. O intuito de Deus não era tirar a promessa, mas o intuito de Deus era fazer com que o relacionamento de Deus com Abraão voltasse a ser ativo de novo, voltasse a estar em evidência de novo. Ei, meu querido, Deus nunca vai tirar algo de bom de você sem que Ele não tenha o propósito de te dar algo melhor. Meu Deus, e sempre quando Deus permite algo, é porque alguma coisa Ele quer de você. Meu Deus, se Deus permitiu a dor, é porque Ele quer algo de você, porque sempre Deus Ele tira algo de bom na dor. Sempre Deus tira algo de bom na perda. Sempre Deus tira algo de bom no deserto. Sempre Deus tira algo de bom na prova. Por isso, debaixo da autoridade do Espírito, eu venho lhe dizer: essa prova não vai lhe matar, essa luta não vai lhe matar, essa dificuldade não vai lhe matar, essa perseguição não é para a morte. Tudo que está acontecendo não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. É porque algo de bom Deus está preparando em tudo isso. Meu Deus, ai, te quer mandar a vácia. Meu Deus do céu, olha que forte isso agora, hein? Olha que tremendo isso aqui agora. Quando Deus ele fecha, a porta, ele sela aquela porta. A palavra de Deus diz em Apocalipse, não me falha a memória, 3:17, diz que Deus ele abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. A porta que Deus abriu ninguém pode fechar, e a porta que Deus fechou ninguém pode abrir. Pastor, não entendi o mistério, me explica esse negócio melhor. Se Deus quer permanecer com a porta fechada, o camarada pode subir para monte, acampar no monte, o camarada pode fazer jejum, pode consagrar, o camarada pode fazer campanha, fazer propósito, eu posso fazer o que for, a porta vai continuar fechada, porque Deus ele quer, porque é propósito de Deus.
eu posso fazer de tudo, eu posso plantar bananeira, eu posso gritar, eu posso pular, espernear, até querer fazer birra com Deus, fazer chantagem com Deus. Se o Senhor não me entregar, eu lhe abandono. Se o Senhor não me der, eu saio da tua presença. Ou seja, é Deus dizendo, eu fechei a porta e só eu abro. Você estando na minha presença ou não estando na minha presença, só eu posso abrir a porta. E vou abrir a porta na hora que eu entender que é o momento e que é a hora de ser aberta. Meu Deus do céu, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Meu Deus, é Deus dizendo, eu só vou mudar isso quando eu achar que é a hora de mudar. Eu só vou mudar isso quando eu entender que está na hora de mudar. Eu só vou reverter o quadro quando eu entender que está na hora de reverter o quadro. Porque tem crente que é assim. Quer receber profecia, quer que Deus fala com ele. Não, Deus, fala comigo na tua palavra. Fala comigo através de um profeta. Usa o manto do canto, do remanto, do mistério, da labassúbia. Mas porém, não conversa com Deus, não ora, não tem uma vida de oração, uma vida de consagração, e quer que Deus fale com ele, quer que Deus fale com ela, não adianta. Deus não vai falar, e se for falar, ele vai falar, te conserta, desce na olaria, me busque, fale comigo, tenha relacionamento, desce no Jordão. Meu Deus, que mistério é esse? Labra subicandarábias, debraço canto nebrehécia. Ei, meu irmão, Deus, e outra coisa tremenda aqui que desceu fresquinho, Deus, ele não berganha. Deus, ele não faz berganha com ninguém. Tem muita gente que diz assim, ó, eu sei como que eu vou mudar a situação. Eu vou pegar lá no meu guarda-roupa 30 mil reais e vou ofertar na igreja. E se eu ofertar, Deus vai mudar a minha vida. Ei, meu querido, você pode até ofertar. Deus pode até receber a sua oferta. Mas se ele não quiser mudar a tua vida, ele não vai mudar. Você pode até pegar lá 50 mil reais e ofertar na igreja e dizer, Senhor, eu vou ofertar os 50 mil e o Senhor vai mudar a minha história. Tem casos que Deus muda? Tem, por conhecer o coração. Mas se Deus não quiser mudar, vai ofertar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Deus não vai mudar, porque Ele não quer. Não é o propósito, não está no plano de Deus. Meu Deus do céu. Deus decanda apriar sobre neverrécia. Olha que tremendo isso aqui. No tempo em que a porta se fechou, o dilúvio veio e a arca estava flutuando sobre as águas, Noé e as pessoas que estavam ali dentro, a palavra não diz, mas quando nós lemos e estudamos, nós entendemos isso e compreendemos isso, que Noé e as pessoas que estavam ali começaram a olhar para a dificuldade que eles estavam vivendo lá dentro. Porque não adianta alguém pensar que vai sair do mundo e a vida dela vai ser mar de rosa ou maravilhas dentro da igreja. Não funciona assim. O pastor que lhe disser que você vai sair do mundo, vai vir para a igreja e a tua vida vai ficar mil maravilhas, ele é hipócrita, é mentiroso. Porque não? A nossa vida, ela fica ainda mais trabalhosa. Nós passamos ainda por mais lutas. Por quê? Porque a Bíblia é clara ao dizer, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então quando você começa a servir a Deus, aceita Jesus e começa a segui-lo, você se torna automaticamente inimigo do mundo. Então o mundo inteiro, vai ser o mundo inteiro contra você. Vai ser o mundo inteiro lutando contra aquilo que Deus tem na tua vida. Então a luta duplica, triplica, quadruplica, os problemas duplicam, triplicam, quadruplicam. Se você tinha 2 problemas quando estava no mundo, você vai ter 4 na presença de Deus. Se você tinha 5 problemas quando estava no mundo, você vai ter 10 na presença de Deus. É 5 problemas que você trouxe do mundo e mais 5 problemas que você arrumou quando você aceitou Jesus. Mais 5 problemas que você arrumou com o diabo e com o mundo por aceitar Jesus. Que isso, pastor? Que tremendo é isso? Então agora como é que a gente vai fazer se duplicou o problema, a dificuldade? Então quer dizer que o mundo é melhor que a igreja? Não, você não entendeu. Se são 5 problemas que você tinha no mundo e você veio com 5 problemas para a igreja, então isso quer dizer que os 5 problemas não foram resolvidos, não foram solucionados já. E se levantou mais 5 problemas, então são 10 problemas. E se você está na presença de Deus, para cada problema é 2 vitórias, 3, 4, 5. Que isso, pastor? Não entendi. Se você veio do mundo com 5 problemas e está na igreja com 10 problemas, então isso quer dizer que para a sua vida, na presença de Deus, Deus tem 20 vitórias te esperando.
Deus tem 20 milagres te esperando. Que isso, pastor? E o que isso está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para cada problema que você tem, para cada dificuldade que você tem, Deus tem bênção duplicada, triplicada, quadruplicada. A obra de Deus é tremenda, meu querido. Eles começaram a viver com os problemas. Então não quer dizer que eu estou na igreja, que eu sou pastor, que eu prego a palavra, que eu não vou ter problema, que eu não vou passar por lutas, que eu não vou passar por dificuldades, que eu não vou enfrentar circunstâncias adversas na minha vida, ventos ao contrário, vou enfrentar e ainda mais. E Noé e aqueles homens começaram a viver com aqueles problemas, ou seja, eles começaram a ter o problema de ter que conviver com aqueles animais dentro da arca. Eles começaram a ter que aprender a conviver com as necessidades físicas daqueles animais, os animais começavam a defecar, começavam a urinar ali dentro, o cheiro começou a se tornar insuportável, a convivência com aqueles animais no passado tempo começou a ficar insuportável. E eu creio, lendo a Bíblia, eu creio que em algum momento ou Noé ou alguém pensou em sair daquela arca. Alguém deve ter pensado na sua cabeça: peraí, aqui dentro a gente está tendo que conviver com esse mau cheiro, tendo que conviver com tanto com esses animais, tanto também com o que eles fazem. A relação está ficando difícil, conviver com essa situação. E em algum momento, alguém ali dentro, eu creio, que pensou em pular daquela arca, pensou em sair daquela arca. Porém, como a porta embaixo do compartimento de baixo estava fechado, com certeza alguém foi para a janela, para aquela pequena janelinha que foi feita, que Deus ordenou que viesse ser feita. Quando alguém que pensou em pular da arca olhou naquela janela, entendeu que a situação do lado de fora estava pior do que do lado de dentro. Que isso, pastor? Olha a revelação poderosa aí. Tem muita gente pensando que se sair da igreja e ir para o mundo vai resolver problema. Tem muitas pessoas pensando que se sair da igreja e ir para o mundo vai resolver situação. Tem muita gente pensando que se mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar de igreja vai resolver situação. Você está enganado. Por quê, pastor? Porque não é a igreja que está fazendo problema. Não é o mundo, não é as pessoas que estão fazendo problema. Não é a placa da igreja que está fazendo problema. Não é o ministério que está fazendo problema. É Deus que está permitindo o problema. Então, ou seja, se você achar que o problema é a cidade, mudar de cidade, o problema vai te acompanhar. Se você achar que é a igreja, o problema vai te acompanhar. Você vai ter problema em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer igreja e junto com qualquer pessoa. O problema vai estar do seu lado. Por quê? Porque é permissão de Deus. É negócio de Deus permitir esse problema. Tem muita gente que pensa assim, eu vou mudar de cidade, de estado, de país, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de posição, eu vou mudar disso, daquilo, aqui, acolá, eu vou fazer isso, aquilo, o problema vai acabar. Não! Como foi dito, o problema só se acabará quando Deus quiser. Não adianta mudar de casa, de estado, de país, não adianta querer pular do barco. É pior. É pior. Por que, pastor, que foi pior? Porque dentro eles estavam tendo que conviver com as necessidades daqueles animais, com o mau cheiro, porque os animais ali defecavam, urinavam, eles estavam tendo que viver com o mau cheiro. Porém, do lado de fora, quando eles abrem a janela, eu creio, eles começam a ver corpos de animais boiando em estado de putrificação, corpos de seres humanos, cadáveres boiando em estado de putrificação, urubus, né, se podemos dizer assim na linguagem de hoje, comendo aquelas carniças, ou seja, a situação precária do lado de fora. Então eles começaram a entender o quê? Que a situação estava difícil dentro, mas fora estava pior. Entenda isso, meu querido. Se você orando já está difícil, se você parar de orar vai piorar. Se você jejuando já está difícil, se você parar de jejuar vai piorar. Se você intercedendo já está difícil, se parar de interceder vai ficar pior. Se na igreja já está difícil, e se sair dela vai ficar pior. Ei, se na posição já está difícil, se sair da posição vai piorar. O problema vai ficar pior. E sabe qual é o pior de tudo? Não é só o problema piorar. O problema de tudo é que se você sair da posição, você vai lutar sozinho.
Você vai enfrentar luto, problema, dificuldade sozinho. Você vai enfrentar tudo sozinho, porque pelo menos dentro da igreja tem luta, tem problema, tem dificuldade, tem adversidade, mas pelo menos você não está lutando sozinho. Existe alguém que nunca perdeu batalha, o general de guerra. Ele luta e peleja do teu lado. Ele disse: nessa batalha não tereis que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós. Nossa, que tremendo é isso! Ei, então antes de pensar em sair da posição, antes de pensar em mudar de estado, cidade, país ou de igreja, lembre-se disso, o problema vai te acompanhar, não vai resolver. A dificuldade, a humilhação, a perseguição vai te acompanhar. Meu Deus do céu. Agora olha que tremendo é isso. Quando o Senhor Jesus, ele se encontra novamente com os discípulos voltando a pescar, a ordem do Senhor Jesus para Pedro e os que estavam com ele foi: lance a rede do lado direito, ou seja, do outro lado. A noite inteira os discípulos estavam lançando, ou aqueles homens que estavam ali pescando, estavam lançando a rede de um lado. E a ordem de Jesus foi o quê? Lança do outro lado. Ou seja, não mudou de mar, não mudou de mar, não mudou de barco, não mudou de rede e não mudou de pessoa, mas mudou foi o que? A forma de lançar, a forma de agir. O que mudou foi o lado. Olha que tremendo é isso. Quando Josafá está agora na batalha e ele vai consultar a Deus com o propósito de vencer aquela batalha, Deus disse para Josafá: Josafá, vamos mudar as armas. Você não vai lutar agora mais com lança, com espada, com escudo, não. E Josafá disse: Senhor, mas se nós não lutarmos com lança, com espada, com escudo, a gente vai perder, a gente vai morrer, a gente vai ser um alvo fácil na batalha. E Deus disse: não, a espada de vocês, eu serei a espada de vocês, eu serei o escudo de vocês, eu serei a lança de vocês, eu serei a armadura de vocês. Então, Deus, qual vai ser a nossa arma? Deus, ele diz: pega todos instrumentos musicais, e quando o inimigo vier, comece a tocar os instrumentos, comece a cantar a música, comece a, ou seja, a louvar. Olha que tremendo. Eles estavam acostumados a batalhar com lança, espada e escudo, e agora Deus manda eles batalharem com instrumentos musicais, ou seja, entoando louvor. E eles não entenderam, mas Deus tinha um propósito naquilo. Era Deus querendo fazer diferente, era Deus querendo mover diferente, era que Deus querendo fazer o que nunca ainda tinha visto, o que ainda nunca tinha acontecido. Ou seja, Deus trocou as armas. E Deus manda lhe dizer, você que está acompanhando essa live, Deus manda lhe dizer, debaixo da autoridade do Espírito, que é tempo de mudar a estratégia. Meu Deus do céu, ai de camanácia, abraço, bicanto. Deus está dizendo: é tempo de mudar a estratégia, é tempo de mudar o mover, é tempo de mudar o negócio, é tempo de mudar a situação. Pastor, eu estava lançando do lado esquerdo, então lança do lado direito. Pastor, eu estava tentando resolver a situação dando 3 pulinhos, então em vez de você resolver a situação dando 3 pulinhos, tente resolver a situação dobrando o joelho. Pastor, eu estava tentando resolver a situação era falando, então tenta resolver a situação orando. Pastor, eu estava tentando resolver a situação era indo para a rede social, então tente resolver a situação indo para o quarto, fechando a porta e na intimidade com Deus. Pastor, eu estava tentando resolver a situação caluniando, defamando, então tente resolver a situação orando a Deus e dizendo: Senhor, resolva e cuida de tudo. Ou seja, Deus manda lhe dizer que é tempo de trocar as armas, é tempo de trocar a posição. Meu Deus do céu, é tempo de mudar a posição da rede. Eu estou lançando a rede no homem, agora comece a lançar a rede no Senhor. Eu estou lançando a minha fé no homem, agora passa a lançar a tua fé em Deus. Eu estou lançando a minha confiança no homem, agora passa a lançar a tua confiança em Deus. Comece a mudar a posição. Ou seja, não vai precisar de sair mudar de mar, não vai precisar mudar de barco, não vai precisar trocar a rede. É apenas no mesmo barco, no mesmo mar e na mesma rede, porém fazendo diferente. Meu Deus, Deus de poder e glória. Ou seja, dentro daquela arca, o desejo de parar também esteve dentro deles. E talvez você está acompanhando essa live agora, e você está com desejo de parar, desistir de tudo, abandonar tudo, olhar para trás.
chutar o pau da barraca, pular do barco só porque a tempestade está difícil. Mas Deus manda lhe dizer que se você fizer isso vai piorar. Se esta atitude prevalecer, vai piorar a situação. Que isso, pastor? Tô aqui, tô pensando em me matar, tô pensando aqui em dar cabo da minha vida. Aí Deus manda lhe dizer, se fizer isso vai piorar. Meu Deus, se tomar essa atitude vai piorar. A situação vai piorar ainda mais, vai se agravar ainda mais. Ei, a solução não é pular do barco, não é abandonar, não é largar a rede, não é lavar a rede. A solução não é largar tudo, a solução não é abandonar tudo. A solução é lutar. Meu Deus, que forte. A solução é viver o propósito, é viver o processo. Quem não vive o processo não está apto para viver o propósito. Quem não suporta o processo não viverá o propósito, porque para viver o propósito tem que suportar o processo. E olha, passar na moinha e viver o processo não é para qualquer um, tá? Ser caluniado, perseguido, afrontado, criticado, não é para qualquer um. Muita gente pula do barco. Não vamos ver, muita gente pula do barco. Mas por que muita gente não vamos ver na hora H pula do barco? Por quê? Porque não entendeu que na hora H muitas vezes é necessário mudar as armas. É necessário trocar as armas. Meu Deus do céu! Aquelas pessoas que estavam dentro da arca junto com Noé, ou seja, a sua família, e Noé entenderam o quê? Vamos viver o processo. Se nós queremos sobreviver e sobressair, vamos mudar o processo. Vamos viver, melhor dizendo, o processo. Se a gente tem que ficar dentro dessa arca, se a ordem de Deus foi ficar dentro da arca, então vamos ficar dentro da arca. Nossa, desceu uma revelação profunda aqui agora. Ei, tem muita gente que está querendo abandonar a posição, abandonar a caminhada, dizendo, Deus, eu vou abandonar por causa disso, daquilo, aqui, acolá. Deus está dizendo, ei, a minha vontade é você continuar no processo. A minha vontade é continuar na posição. Por quê? Porque antes do povo chegar a Canaã, eles tiveram que passar pelo deserto. E sempre caminho de vitória é deserto, perseguição, calúnia, afronta, com palavras que doem mais do que um tapa na cara, porque isso te prepara para aquilo que Deus tem para a tua vida. Meu Deus, recebe aí em nome de Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Deus tem um propósito na tua vida e você não pode parar. Amém? Deus tem um propósito com a tua casa e com o teu ministério e você não pode parar. Glória a Deus. Olha, recebe essa palavra, pega ela, guarda e tenha os cuidados de cumpri-la todos os dias da sua vida. Será luz para os teus caminhos e lâmpada para os teus pés. 23 horas, encerro aqui agora essa live. E eu vou estar aqui agora cumprimentando com a paz de Cristo as pessoas que acompanharam aí essa live, que tiveram conosco, que comentaram aqui. A nossa irmã Regiane Aparecida, o nosso irmão Samuel Ribeiro, a nossa irmã Vanessa, o nosso irmão Iago, a nossa irmã Milena Araújo, nossa irmã Tayane Silva, a nossa irmã Poliana Licasali, o nosso irmão Marcos Vinícius, nossa irmã Nazarete, né, obreira Nazaré. Vamos ver que mais, tem mais gente. A nossa irmã Marília Fortunato, que Deus abençoe aí. A irmã Marília, a irmã do manto, do canto e do remanto, né? A irmã do mistério, do Labraçu e do Candarábias, né? Estamos aqui também com a nossa irmã Regina Célia, que Deus abençoe a nossa irmã Regina Célia, a família e todo mundo aí da cidade de Leopoldina, como também do Ministério Exua. Que Deus abençoe poderosamente, né? Deus abençoe aí a missionária Simone, a pastora Simone, como também o pastor Eduardo. Que Deus abençoe esse casal poderosamente. Nós estamos aí orando, né, tanto pela vida da pastora Simone, como estamos também orando pela vida aí do pastor Eduardo, no nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem vitória para esse casal. Estamos aqui também, o celular resolveu entrar no manto agora, resolveu entrar no mistério agora, mas vamos lá. Estamos aqui também
Estamos aqui também com a nossa irmã Aparecida Verônica, né? A nossa irmã Aparecida Verônica, com a nossa irmã, querida e amada irmã, né, Dione Santos Teixeira. Que Deus abençoe aí a nossa querida e amada irmã Dione, como também o nosso querido e amado irmão Wilton. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí também o nosso irmão Marcos Antônio, a nossa irmã Rosângela também, a nossa irmã Poliana Souza, nosso irmão, deixa eu ver aqui mais, que é muita gente, até chegar aqui nos demais aqui. Vamos lá, temos mais aqui a nossa irmã Letícia Linhares, a nossa irmã Elizabeth Linhares também está aqui com a gente. Vamos ver aqui, tem um pessoal aqui. E mais, né? Tem mais uns outros pessoais aqui também que estão acompanhando essa live também. O nosso irmão Júnior, a nossa irmã Gisele, o nosso irmão Levita Tomás. Que Deus abençoe o Levita Tomás também, poderosamente, né? Que Deus abençoe também o nosso querido e amado aqui também, apareceu aqui agora, o nosso querido e amado irmão Alex, né? Nosso querido e amado irmão Alex também, lá a nossa querida e amada irmã Clarice. Que Deus abençoe poderosamente esse casal no nome do Senhor Jesus, e os demais também, né, que eu não consegui aqui ver o nome, mas também que estão acompanhando essa live. Olha, irmãos, eu quero agradecer a você por ter acompanhado essa live. Compartilhe essa live com pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra como essa. Compartilhe no seu Facebook, na sua rede social. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, com seus amigos. Compartilhe em grupos, em páginas, porque eu creio que Deus falou forte e tremendamente vai continuar falando. Amém? Olha, irmãos, muito obrigado. São 23 horas e 10 minutos. Olha, fiquem com Deus, fiquem na paz. Pega essa reflexão, pega essa palavra, guarda ela, porque Deus tem o melhor para você, mas é aqui dentro da igreja, dentro da posição e dentro da presença. Amém? Olha, que Deus abençoe também a nossa irmã Milena Araújo, né, também aí, né, que estava nessa live aí também com a gente, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fica com Deus, fique na paz e até a próxima, no nome de Jesus.